presença de corpo, alma e espírito, para que o seu nome seja honrado. E que toda glória, toda honra seja dada a ti, porque se estamos aqui hoje, é com o teu consentimento, é com a tua permissão, porque o teu Espírito nos trouxe a tua presença. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Amém. Amém. Bom, irmãos, no versículo-chave, João 4:24, que é a base aqui do nosso estudo, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O culto é a mais expressiva manifestação humana de aproximação com Deus. O culto é a comunhão do homem com Deus em Cristo. Se você der Se você der uma olhada aqui em João, no capítulo 4, é a passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Então, tem um momento durante o diálogo da mulher samaritana com Jesus, em que ela diz que os samaritanos creem que o lugar de adorar o Senhor é no monte que eles consagraram. E o lugar onde os judeus costumavam adorar ao Senhor, prestar culto ao Senhor, era no... Desculpa, irmãos, é um branco aqui na cabeça. Deixa eu só... Tá, pode deixar. Deus abençoe, irmão. Bom, irmãos, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que é esse adorar em Espírito e em verdade? Eu creio que é você, como o pastor já chegou a mencionar aqui algumas vezes, o Senhor, ele é atemporal, ou seja, não existe um limite de tempo para Deus, e ele está em todos os lugares, é onipresente. E essa adoração em espírito e em verdade, a gente pode adorar ao Senhor, conversar com Ele. Nós temos a liberdade como filhos de fazer isso aonde quer que estejamos, independentemente das circunstâncias, independente das pessoas que nos rodeiam. Nós temos essa liberdade. Como o pastor já citou algumas vezes, ele indo trabalhar, adorando o Senhor, conversando com o Senhor no ônibus. Então você está muitas vezes conversando com alguém, uma conversa em grupo, mas em algum momento o Espírito Santo te chama para uma conversa com Deus, e aparentemente para as pessoas que estão ao seu redor você está ali só participando da conversa, mas você está tendo uma conversa com Deus, você está com a mente na presença do Senhor, né? Então isso é adorar em espírito, é você saber que, claro, né, a igreja, os louvores ajuda a gente a expressar essa adoração num lugar que é propício para isso, mas a gente não pode se limitar ao espaço. Essa adoração, ela pode ser exercida a qualquer momento da sua vida, em qualquer lugar. Eu mesmo, por exemplo, no meu trabalho, eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui, mas os donos da empresa que eu trabalho, eles são da Umbanda, né? Eu não sei como chama, Candomblé, não sei. Então, é uma energia bem pesada no lugar. Se você não estiver bem espiritualmente, se você não orar constantemente, você não consegue ficar naquele lugar, porque é uma sobrecarga muito forte. E eu lembro que logo que eu entrei, eu senti isso. Você sente assim, sabe? Uma coisa pesada, você vê que as pessoas são intolerantes, nervosas e tal. E aí a forma que eu desenvolvi de poder ter esse momento
momento de adoração com o Senhor em espírito e em verdade foi o que? Digitando. Porque eu não podia parar toda hora para ir ao banheiro. Eu não podia parar do nada, debruçar na minha mesa e começar a orar. Né? Porque as pessoas iam perceber, ia brigar, enfim, eu tenho meus prazos, né? Então, como a gente trabalha no escritório, eu sabia que as pessoas não perceberiam se eu começasse a digitar. Aí eu abria o bloco de notas e começava a escrever a minha oração. E para quem estava do lado, jurava que eu estava trabalhando muito, né? E estava realmente, mas eu tinha os meus momentos também. Então, isso foi uma forma de reconhecer que a situação, as circunstâncias ali não me impediam de orar. Não é verdade? Porque se o Espírito toca no seu coração e você sente a necessidade naquele momento de orar por alguma razão sua, pelo ambiente, por alguém, eu creio que a gente tem que ser levado por essa vontade e fazer a vontade do Senhor, até porque Ele sabe, Ele vê além. E Ele sabe que se você orar naquele momento, você pode evitar que alguma coisa, daqui a alguns minutos, daqui, sei lá, algumas semanas, alguns dias, alguma coisa de muito grave aconteça. Então é importante a gente ter essa noção, nos posicionarmos como filhos e entendermos que nós temos essa liberdade de falar com Deus a todo momento. Né? A gente não precisa de ninguém para intervir nesse contato seu com Deus. Então, Deus tem concedido ao homem o privilégio de cultuar seu Criador e Redentor. Mas em Hebreus 10, 22, Deus instruiu quanto à maneira como devemos entrar em sua presença. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Hebreus 10, 25 também adverte quanto à necessidade de cultuar a Deus na igreja, juntamente com os irmãos na fé. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Então, claro que antes de a gente entrar na presença de Deus, como a própria versículo aqui diz, nós temos que estar dispostos a nos apresentarmos a Deus com um coração sincero, com uma certeza de fé, uma fé consistente e um coração purificado. O que eu creio que possa ser isso eu dei uma lida aqui nessa passagem também de Hebreus 10, 22, e eu entendi que, claro que é só um exemplo, né? Vai muito além disso. Mas se eu estou magoada com alguém, se eu, por exemplo, que foi o caso, hoje, no meu caso, aconteceu de a gente ter alguns conflitos ali em casa, o dia já amanheceu um pouquinho agitado. Se você se deixa ser tomado por aquele sentimento, por aquele ambiente negativo, e aí eu venho para a igreja, eu não vou conseguir me entregar para o Senhor, eu não vou conseguir entregar a minha adoração de coração, eu não vou conseguir estar aqui de corpo, alma e espírito, porque eu permiti que aquele clima, aquela situação que aconteceu na minha casa se estendesse para a igreja. É como, por exemplo, você está passando por um momento muito difícil. Geralmente, mulher que é muito emocional, né? Digamos aí um exemplo, uma mulher que acabou de separar, está abalada pela separação. Pode ver que quando você fala com uma pessoa assim, você conversa com uma pessoa assim, você pode contar a vitória que for. Você pode chegar toda entusiasmada, falar, ai, irmã, você não sabe o que aconteceu, Deus me abençoou, foi assim, 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 assim. Você pode contar os melhores milagres possíveis. A pessoa não se alegra. Visivelmente você vê que ela não se alegra junto com você. Por quê? Porque ela está envolvida pela situação emocional, o emocional dela está abalado pela situação da separação. Então ela não consegue se alegrar com você. Talvez seria diferente se ela talvez estivesse bem, o relacionamento estivesse bem, a vida financeira estivesse bem, aí ela ia demonstrar mais entusiasmo, ela ia compartilhar da mesma alegria. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não se portar assim diante do Senhor também, em todas as situações, né? Mas diante do Senhor principalmente, porque problemas a gente sempre vai ter. Se a gente for deixar para cultuar a Deus, para adorar Ele verdadeiramente, só quando você estiver bem, você não vem. E quando está bem, você nem lembra que Deus existe.
gente ora com menos frequência, fala com Deus com menos frequência, vem à igreja com menos frequência. Então a gente não pode deixar que isso seja um empecilho para que você de fato esteja na presença dele. Então eu creio que conflitos sempre haverão, vai haver conflitos, sempre vai ter aflições, mas a gente tem que se dispor, confessar para o Senhor mesmo, né? Senhor, eu estou magoada, me ajuda a me concentrar na palavra que está sendo ministrada, me ajuda a, nesse momento, focar aqui, na igreja, nos louvores e refletir na tua palavra. Aí depois que eu sair da igreja, aí o Senhor vai me dar estratégia, vai me dar entendimento para eu poder ministrar aquele problema, né? Para eu saber como que eu vou superar aquilo. Então vamos refletir sobre os três propósitos do culto de adoração. Primeiro, celebrar a Deus. Está em Salmos 101. Para celebrar a Deus, o primeiro item, conhecimento de Deus. Para poder cultuar a Deus, precisamos saber quem Ele é. Ele é o grande Deus Criador. Salmos 103. Ele é o único e verdadeiro Deus, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Salmos 96, 5. Precisamos conhecer Deus na sua grandeza, no seu poder, na sua santidade, na sua bondade, na retidão e na providência em favor dos homens. Então, eu creio que isso se aplica a tudo na vida. Como que você vai ter, por exemplo, você vai amar, vai ser capaz de adorar um ser que você não conhece? Quem diz que ama a Deus, mas não tem o conhecimento da palavra, não sabe dos princípios dele, o que ele espera de você, qual o propósito que ele tem na sua vida, muito provável que aquele amor vai durar por muito pouco tempo. Qualquer circunstância abala esse amor. Na verdade, que a pessoa fala que é amor, né? Porque eu creio que isso não é amor. Então, para que a gente desenvolva esse amor por Deus, para que a adoração seja verdadeira, que a gente se entregue mesmo na adoração, no culto, a gente precisa conhecer o Senhor. E de que forma que a gente conhece? Por meio da palavra. Eu creio que o Senhor fala com a gente de todas as formas. A palavra, claro, é o principal, é o norte, é o manual de instrução para a vida. Mas em cumprimento a isso, tem os louvores, tem as pessoas, o relacionamento com as pessoas nos ensina a nos tornarmos pessoas melhores, se a gente se permitir ter a sensibilidade de observar as circunstâncias, observar o comportamento humano, a gente aprende muito com isso, observando a natureza. Então o Senhor fala com a gente de todas as formas. E por meio desse conhecimento, à medida que você vai conhecendo a Deus, você vai conhecendo as vontades, os princípios dele, a forma como ele enxerga o ser humano, apesar dos pecados, a gente naturalmente vai desenvolvendo um amor. Sempre você perceba, de uma forma bem gradativa, bem natural, você começa a amar mais e mais e mais, e aí uma coisa puxa a outra. À medida que você vai amando, vai conhecendo, vai amando mais, ele vai despertando em você a sede mais, você sente mais sede por aprender pela palavra, você começa a sentir a necessidade maior de estar na presença dele, você começa Deus desperta em você um olhar mais sensível. Então muitas coisas que antes passava batido por você, que era imperceptível aos seus olhos, você passa a enxergar com mais sensibilidade, com mais amor, começa a sentir maior compaixão pelas pessoas, sentir a necessidade de ajudar. Então, para você ver, tudo se inicia por meio do amor. E o amor vem de conhecer, né? A gente pode observar aí, nos relacionamentos antigos, né, nos mais tradicionais, muitos casamentos começavam arranjados pela família, tanto do noivo quanto da noiva, né? Tinha todo um processo, depois eles começavam, depois que as famílias aceitavam a junção ali dos dois, os dois começavam a namorar, que era o processo em que eles se conheciam, e depois
medida que eles iam se conhecendo, é que ia desenvolvendo, ia nascendo o amor. Por quê? Porque eles não precisaram, essa coisa de amor à primeira vista é muito perigoso. Porque você diz que ama à primeira vista, mas será que depois que você conhecer o jeito real da pessoa, porque no primeiro encontro ninguém mostra quem realmente é, não é verdade? Então, será que se depois que você conviver com a pessoa e você ver quem ela realmente é, ver a diferença que existe entre vocês dois, ainda vai existir amor? Então, o amor consistente é esse que, à medida que você vai conhecendo a pessoa, mesmo diante de você descubra defeitos, você aprende a gostar e a lidar até com os defeitos dela. E você ama tanto que você está disposto a passar pelo que for necessário para ajudar ela a superar aqueles problemas, a deixar de fazer certas coisas erradas. Então, o amor vem por meio do conhecimento. E com Deus, claro, não é diferente. Se você conhece Deus superficialmente, o seu amor também vai ser superficial. E aí qualquer situação pode vir a abalar. Aí é quando a gente tira as conclusões precipitadas. Aconteceu alguma coisa e você fala assim, Deus não é comigo, porque aconteceu isso, que eu perdi meu filho, porque não sei o quê, porque se Deus fosse comigo, ele faria assim, faria assado. Sendo que, na verdade, você não consegue enxergar que vai muito além disso, porque a sua visão, o seu sentimento, o seu relacionamento com ele é muito superficial. Então, qual é o seu conhecimento de Deus? Assim será o seu culto. Se você conhece muito, o seu culto, claro, vai ser mais intenso. Você realmente vai estar disposto aos pés da cruz. Agora, se o seu conhecimento é muito superficial, o seu culto também vai ser superficial. Que é aquele culto que a gente está aqui, mas não presta muita atenção. Aí uma criança está se movendo aqui, você está olhando para a criança e o louvor passando ali, o letreiro do louvor passando ali. Muitas vezes você ora, você pede para o Senhor te dar uma resposta, e o louvor se enquadra exatamente na sua situação, o Senhor está falando com você. Não basta o louvor estar tocando, ainda está passando o letreiro ainda. Deus está falando com você. Você está prestando atenção na criança que está passando para lá e para cá, na pessoa que acabou de chegar. Então, o conhecimento superficial faz com que a gente preste esse culto morno, de qualquer jeito. É igual ontem eu estava conversando com a minha prima, né? Ela falou assim que o pastor dela falou que eles têm que ser sal, não pode ser açúcar. O açúcar é o quê? O morno. É a pessoa que está sempre em cima do muro. O pastor falou, não tem uma fé firme, não tem, não é consistente em Deus, não tem um posicionamento. Não, eu sou cristão, os meus princípios e o meu caráter é moldado de acordo com a vontade do Senhor. Eu tenho um posicionamento, eu tenho uma visão crítica sobre isso e aquilo. E as pessoas têm que respeitar isso. A gente está muito flexível ao mundo. A gente tem que estar moldável nas mãos de Deus e não para o mundo. Porque quando a gente fica muito assim em cima do muro, qualquer pessoa que chegar aqui do seu lado e tem um conhecimento, porque conhecer a palavra de Deus também significa que você tem temor a Ele. Ateu conhece. Ateu conhece toda a teologia cristã. Muitos ateus são inteligentíssimos, mas não tem o amor por Deus, não tem o temor. Então, uma pessoa dessa senta aqui do seu lado e o seu conhecimento é superficial, é aquele conhecimento que se limita aos cultos de domingo, e aí a pessoa começa a conversar com você, troca duas palavrinhas, pronto, já mudou todo o seu conceito sobre o cristianismo. Você já sai daqui com alguns pensamentos e algumas visões diferentes, distorcidas daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Mas você já perdeu a sua vez porque você se deixou levar. Então a gente tem que se posicionar. E a forma que a gente pode encontrar de se posicionar é conhecer, é se aprofundar mais nas obras de Deus. O item 2 é relacionamento íntimo. Chegamos a conhecer a Deus por meio de uma vida de oração, onde o coração está aberto, receptivo para que tomemos consciência de quem Ele é. Ele nos conhece tão bem, de
fato, no seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Podemos fazer ecoar as palavras do salmista quando diz no Salmo 142, 2: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Nesse momento também damos a Deus abertura para que ele fale conosco pela sua palavra. Salmos 1, 2. Só relembro aqui. Chegamos a conhecer a Deus por meio de uma vida de oração, onde o coração está aberto, receptivo para que tomemos consciência de quem Ele é. Então, uma outra forma de você conhecer ao Senhor é por meio da oração. E aí você vai desenvolvendo um relacionamento íntimo com Deus. Claro que muitas vezes a gente não está com vontade de orar. Nossa, quantas e quantas vezes você está lá dormindo, você sabe da necessidade de orar, aí você começa a orar, e vai pegando sono, e aí fica naquele estágio assim, meio acordado, meio dormindo, às vezes fala até umas bobagens, né? Deus, eu te abençoo. Fala um monte de bobagem sem nem perceber porque você está sonolento. Mas a gente, hoje, irmãos, eu vejo que a visão que eu tenho hoje, pelas experiências que o Senhor me permite viver, é que tudo parte de uma decisão. Eu cheguei a comentar com os irmãos aqui em outras aulas que eu ministrei, que amar é uma decisão, você orar, ainda que você não sinta vontade, é uma decisão. Então, em muitos momentos da vida, a gente tem que deixar o emocional de lado e fazer o que a razão pede. Eu estou passando por uma situação assim, assado, ou ainda que não esteja passando por nada, sua vida esteja tranquila, tudo fluindo, eu preciso orar. Eu estou me sentindo fria, mas de que forma que eu posso reestabelecer essa intimidade com Deus? É por meio da oração. Ainda que você não sinta vontade. O nosso problema é que a gente se limita muito à vontade. Hoje eu não estou sentindo vontade de ir para a igreja. E aí você fica enrolando, para ter um pretexto de que você se atrasou, deu 10h20 e você ficou sem gasto de ir para a igreja. Não, vou ficar em casa. Você atendeu a sua vontade. Fulano me pediu para eu orar por ele, mas eu não sinto vontade de orar. Mas e aí, você vai se limitar à sua vontade? Jesus fez a vontade dele. Ele deixou claro na palavra, me perdoem os irmãos que eu não vou lembrar agora qual que é a passagem exata, mas ele deixou claro quando ele disse ao Senhor que não seja feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. Então não era da vontade dele passar por todas aquelas aflições, mas ele sabia que havia um propósito maior, que era restabelecer essa intimidade, esse relacionamento do povo de Deus com Deus. Porque senão qual seria o nosso fim? E aí eu fico pensando por mim mesma, irmãos, porque eu novamente agradeço ao pastor pela oportunidade de estar aqui, porque como ele fala, quando a gente está sentado ouvindo a palavra é uma coisa, mas quando você tem a responsabilidade de ministrar a palavra para outras pessoas, é outra coisa. Você aprende muito mais. Claro que a opressão espiritual também é maior, né? Mas você aprende muito mais. E isso traz um comprometimento maior também. Porque você começa a se cobrar. Você fala, não, peraí. Semana passada eu ministrei a palavra sobre isso, e agora eu estou fazendo. E se um irmão da igreja vê eu fazendo isso, o que ele diria para mim? Então, o Espírito começa a te incomodar, né? Sabe? É até interessante, eu cheguei até a comentar isso com a irmã Rose, que eu sugiro, tá? Mais pra frente, não sei aí, vai de acordo com o pastor, né? Se ele achar que é bom também. Sugiro a gente fazer rodas de discussões, então abordar um tema, a gente sente, cada um expõe o seu ponto de vista, a sua experiência, o seu testemunho. Por quê? O fato de eu estar aqui na frente não significa que eu sou melhor do que ninguém. Pelo contrário. Que as lutas, olha, vou falar. E é importante a gente se posicionar em Deus
O Senhor entregou pelo menos um dom para todos. Isso não sou eu que estou falando, a palavra dele diz que pelo menos um dom foi entregue a todos, sem exceção. Cabe você começar a se posicionar em Deus e descobrir qual que é o seu chamado, o que o Senhor tem para a sua vida. E a partir de então, você começar a pedir para Ele entendimento, sabedoria, qual caminho você tem que trilhar para que esse objetivo, esse propósito que o Senhor tem para a sua vida, comece a se cumprir. Porque você se preocupa em se posicionar. Aí você se torna membro do corpo de Cristo. Daqui a pouco a irmã Nancy se preocupa com o chamado dela também. Aí ela se torna membro. Imagina, por exemplo, o corpo. Já falei isso aqui algumas vezes, peço desculpa por ser repetitiva, né? Mas eu não sei se todos ouviram. Imagina que você é um corpo. Só existe o tronco, só a base. A base é Jesus. E nós somos os membros. Aí a irmã Ivani descobriu o chamado dela. Começou a se posicionar em Deus. Já acrescentou um braço. Daqui a pouco a irmã Nancy descobre o dela também. Acrescentou outro braço. A irmã Juraci descobre o dela também. Acrescentou a perna. E assim vai formando o corpo de Cristo. E juntos, a gente começa a trabalhar no propósito que é único. É um só. Todo mundo trabalhando por um bem comum. E é aí que vem a eficácia da palavra do Senhor. Porque as pessoas que observam começam a ver que os membros da igreja se comportam de uma forma diferente, são receptivos, são hospitaleiros com as pessoas, né? Existe um amor verdadeiro. A gente sabe quando alguém ama a gente de verdade ou não. A gente sabe quando alguém fala assim, Deus te abençoe, de todo o coração. A pessoa está falando assim, com muita intensidade, desejando mesmo que Deus te abençoe. E quando a pessoa fala com decoreba, Deus te abençoe, a paz do Senhor. A gente sabe. Tanto sabe que quando a gente sente que alguém é muito artificial, geralmente a gente tende a evitar aquela pessoa. Você dificilmente vai desabafar com alguém que você sabe que não é intenso com você, que não te ouve de verdade, que não deseja algo de bom realmente para a sua vida. Não é verdade? Então, voltando aqui, né, que eu fugi um pouco, esse relacionamento íntimo a gente consegue também por meio da oração, a disciplina. Deus tem disciplina, Deus tem uma ordem em todas as coisas. E é necessário que a gente tome práticas para começar a colocar a nossa vida em ordem também, ter disciplina em tudo. Disciplina na igreja, dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar. E aí, por meio da organização, é que as coisas vão fluindo. O item 3. Reconhecimento da pureza de Deus. Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Deus é santo. Salmos 99,9. Por isso ele exige vida e santidade de dos seus servos, os quais devem viver diante dele, confessando e arrependendo-se dos pecados cometidos, reconhecendo que não são merecedores da graça de Deus. Mas também ele exige que, ao cultuá-lo, tenham mãos limpas e coração puro. Salmos 24,4. Nas bem-aventuranças, Cristo ensina, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5,8. Olha só o que ele fala aqui. Ele exige vida de santidade dos seus servos, os quais devem viver diante dele, confessando e arrependendo-se dos pecados cometidos. O pastor tem batido nessa tecla nos dias de comunhão, né? Que a gente tem que confessar e se arrepender. Então, quando você confessa algo para Deus, você já tem que estar disposto a mudar. Porque quantas e quantas vezes a gente confessa para Deus e daqui a pouco a gente está fazendo de novo, né? Se torna algo repetitivo e você se acomoda nisso. Vai chegar uma hora que você não vai se incomodar mais. Mesmo que quando você confessava para o Senhor, estava uma coisa assim meio artificial, você não estava verdadeiramente arrependido, vai chegar uma hora que você não vai se incomodar mais.
você vai começar a olhar para aqueles seus erros, para aquela situação, como algo muito natural. Não vai te incomodar mais. Então, quando a gente cultua, faz parte da ética do culto a Deus, o reconhecimento da pureza dele. E o importante não é só a gente reconhecer, é a gente buscar também essa pureza. Porque como que o Senhor, ele não habita na imundície? Ele não habita no meio do lixo. Se você está imundo, com a sua alma podre, como que o Espírito vai entrar em você, vai habitar em você e vai transformar, se além de tudo você ainda está com seu coração endurecido? Porque quanto mais imundo a gente estiver, com a alma mais imunda, mais fechado a gente fica para Deus. E aí se torna impossível de Ele entrar na sua vida e agir e mudar. Porque Ele precisa que você entre, como nós falamos aqui anteriormente, Ele precisa que você esteja com o coração entregue ao Senhor, com o coração quebrantado, disposto a ser uma oferta viva, né, no altar de Deus, para que Ele faça as obras conforme a vontade dEle. A confissão e arrependimento fazem parte de sua vida diária? Diariamente você confessa ao Senhor o que você fez que não agradou você mesmo, alguma atitude que você teve que te incomodou, que você reconhece que poderia ter agido diferente? Você faz isso diariamente? Eu tento, mas não é todo dia que eu lembro. Muitas vezes o cansaço toma conta e a gente vai dormir sem fazer essa reflexão no final do dia, né? Olha só como que as coisas estão caminhando tudo para nos distanciar de Deus. A correria começa desde a hora que você acorda. Você já tem que acordar super cedo, ir trabalhar, faz isso, faz aquilo, um monte de coisa. Mulher geralmente já acorda super cedo, faz as coisas em casa, para quando sair já deixar em ordem para aqueles que vão ficar em casa. E sai do serviço tarde, passa o maior tempo no serviço. Quando chega em casa ainda tem que resolver algumas coisas, dá uma atenção rápida para os filhos e vai dormir. Mas não foi isso que o Senhor estabeleceu. Ele disse para nós vivermos vida em abundância, e isso ainda aqui na terra. Só que tudo, a cultura, o mercado de trabalho, tudo está caminhando para poder fazer com que nós sejamos influenciados por isso e vivamos uma vida contrária ao que o Senhor nos ensina. Tanto é que antigamente o comum era um serviço de segunda a sexta. Hoje é difícil você achar um serviço que você não trabalha no sábado e domingo. E quem acha, levanta as mãos para o céu. Glória a Deus, porque é muito difícil, né? Feriado, direto, até 10 horas, 11 horas da noite. Antigamente as empresas, claro que tinha as exceções, né? Mas antigamente as leis trabalhistas eram levadas um pouco mais a sério. Hoje a empresa leva a sério no papel, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Eu, por exemplo, eu adoraria vir no culto de semana, só que é uma coisa assim que extrapola todos os limites. O meu horário mesmo é 6h30, sai 18h30. E às vezes eu chego a sair do meu serviço 9h30 da noite. Então, assim, passou de todos os limites. É como se os funcionários fossem robôs programados para trabalhar. Eu pago o seu salário e você tem que estar à disposição da empresa sempre que ela precisar. Eu não quero saber se você tem sua vida, se você tem seu filho, se você tem sua família, muito menos se você vai para o culto. Porque você não pode deixar chegar aqui para mim e falar assim, olha, eu não posso ficar até mais tarde hoje que eu vou para a igreja. Eles vão vir na sua cara. Vai falar assim, não, peraí, mas você está deixando de correr atrás daquilo que provém do seu pão, que eles acham que, né, o sustento vem deles, que na verdade não vem. E para poder abrir mão para ir para a igreja, isso daí você vai outro dia, você resolve outro dia. Isso é pretexto para poder sair mais cedo, sendo que na verdade seria o seu horário. Então, tudo caminha para nos distanciar do Senhor. E qual seria o ideal? A gente chegar no serviço, dar a devida atenção para os filhos, para o esposo, ajustar algumas coisas em casa,
preparar algumas coisas, já adiantar algumas coisas para o dia seguinte, para que o dia seguinte não seja tão corrido. E aí, no momento de você estivesse mais próximo de dormir, você tirar o seu momento com Deus. Porque a casa está mais tranquila, já está tudo em ordem. Agora é o momento que eu vou refletir um pouco, falar com o Senhor. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, falei isso para fulano, não foi legal. Eu reconheço que preciso mudar, mas eu não sinto vontade de mudar. Desperta essa vontade de mudar em ele. E aí ele vai trabalhando. A gente precisa dessa conversa diária. A gente não conversa com o esposo diariamente? Se não conversa, tem que começar a conversar. Porque relacionamento é isso. É você conversar. Relacionamento sem diálogo não é relacionamento. Vai ter em algum momento os dois podem estar quietos, cada um, entre aspas, vivendo a sua vida, mas vai chegar uma hora que vai estourar uma bomba e você vai falar assim, nossa, mas ele parecia estar tão bem, ele parecia estar tão feliz. Parecia. E você não descobriu por quê? Porque não havia um diálogo. Tem que conversar. E com Deus é a mesma coisa. Você não vai descobrir os propósitos dele, você não vai descobrir de que forma que você pode mudar isso, mudar aquilo na sua vida, se você não tiver esse diálogo diário com o Senhor. Porque a gente geralmente para falar com Deus quando a gente precisa pedir. Parece aquelas matracas, né? Faz uma lista imensa e vai dormir. E não dá chance de ele te responder. Não dá chance de ele falar com você. Dificilmente hoje, irmãos, a gente tem um tempo de ficar em silêncio. Não fazer nada. Não estou falando de ligar um louvor. Não, nada. Simplesmente, sei lá, deitar, encostar em algum lugar, dar uma esvaziada na mente e deixar o Senhor falar com você. Tudo de uma forma muito natural. A gente não faz mais isso hoje. É muito difícil. A gente está o tempo todo com a mente ocupada com mil coisas. E falando. E não dá espaço para ele falar. E aí, torna-se quase impossível haver um relacionamento. E que relacionamento é esse que só a gente fala? Casamento. Só a mulher fala, o marido não fala nada. Aí a mulher fala assim, você nunca fala, você não opina, mas ela não dá espaço para ele falar. Eu falo isso porque eu já fui assim, cara. Hoje eu não sou casada, mas olha, o pai do Cabão foi guerreiro, viu? De verdade mesmo. Porque era uma autoridade, sabe, baixinha, mas brava que só. Então, eu lembro várias vezes que eu falava assim, você não se posiciona. Se eu estou te perguntando é porque eu quero saber a sua opinião. Aí você vai me responder, você que sabe. Só que quando ele falava assim, olha, eu sugiro a gente fazer assim, eu falo, você tá louco? Não tem cabimento isso. Como que eu vou fazer assim? Eu já ia criticando. Eu não procurava ouvir, não procurava analisar o que ele falou. Eu já tirava ele como burro, para ser mais termo popular mesmo. Entendeu? Porque na minha visão, ele não analisava a situação por completo. Ele focava ali no momento e esquecia das consequências depois. Como que a pessoa vai ter autoridade para falar alguma coisa? Não tem como. Não é? A gente encontra esse empecilho também quando a gente quer ministrar a palavra do Senhor para alguém que a gente sabe que a pessoa está carente de amor e ela precisa ser preenchida por Deus. Só que a pessoa não deixa você falar. Toda pessoa tem uma justificativa, que é o que o pastor fala. A pessoa está sempre com a razão, sempre com a razão, sempre com a razão. Então, como que você vai ter uma brecha para falar? Impossível. Não há um relacionamento, não há um diálogo. O diálogo é quando ambas as partes falam, o outro escuta com atenção, não se preocupa enquanto o outro está falando. Você não tem que ficar se preocupando já. Ele já está falando sobre isso, eu vou me defender assim. Aí você já começa a desenterrar um monte de coisa na mente para você poder usar como justificativa para o que ele está criticando. Não, é você dar atenção verdadeira para o que ele está falando. E o Senhor direto fala com a gente de diversas formas, por meio de várias pessoas, e a gente não escuta, porque a gente está preocupado em se defender, em se justificar, em falar, em ser o dono da razão. E muitas vezes é melhor você não ter razão e escutar do que você falar muito e ficar aparentemente com a razão. Só que depois você descobre que você perdeu no fim das contas.
Então, o item 2, servir. Como crentes, temos o privilégio de servir ao Senhor, cultuando. Colossenses 3, do versículo 23 a 24. Infelizmente, nem sempre sentimos prazer em servir ao Senhor no culto. E às vezes, o culto se torna uma mera obrigação. Talvez seja o caso aqui, né? Que a irmã está falando pra caramba. E os irmãos estão meio aqui, que saco. Eu peço desculpas, irmãos, mas a gente volta ao que eu tinha falado. A gente não pode se basear pelo sentir. Sentir, a gente sente vontade de fazer muita coisa. Às vezes até, os irmãos me perdoem pelo que eu vou dizer, mas às vezes os filhos irritam tanto, você catar assim, dá umas sacudidas. Mas você não pode se basear pelo que você está sentindo. Você tem que fazer o que é certo fazer. E muitas vezes a gente não sente o prazer de estar aqui, mas é uma pergunta que eu deixo para os irmãos. Teve alguma vez que você veio para a igreja, mesmo que forçado, e você saiu daqui vazio? Você saiu daqui sentindo assim, olha, eu entrei com um saco pesado nos meus ombros e estou saindo do mesmo jeito, porque não me aliviou em absolutamente nada. Não, a gente sempre sai diferente. Eu pelo menos sinto isso, que a gente sempre sai diferente. E se a sua resposta é sim, cabe a você refletir se de fato você cultuou o Senhor. Aí a gente volta aqui ao culto de todo o coração, de corpo, alma e espírito. Porque quando você cultua de verdade, você sai diferente. E se você não saiu diferente, provavelmente é porque você ficou sentado, olhando para a tela, mas a sua cabeça estava, sabe lá Deus aonde. Então o errado não foi Deus, foi você, que veio só para marcar presença, só para dizer que você é cristão e que está em todos os cultos, mas na verdade não está, né? Então, ato de doação. O ato de dar no âmbito da teologia significa presentear a Deus com sua vida. Olha só o termo que ele usa, presentear a Deus com sua vida. Significa que a nossa vida é um presente ao Senhor. Cada alma ganhada, a Bíblia diz que há festa no céu. Olha só, festa no céu. A gente não tem dimensão disso. Não tem. Porque por mais que agora a gente imagine, quando alguém aceita Jesus, pode ver que a gente não comemora com essa intensidade que a palavra diz. A gente tinha que gritar, pular e abraçar a pessoa e, sei lá, fazer um churrasco, sabe? Aquela alegria. Imagina, esse churrasco também quase todo dia, né? Aí a gente gosta. Mas a gente é possível ver que as pessoas não têm noção da dimensão da alegria de Deus quando uma alma é ganha, porque a gente não comemora dessa forma. A gente fala, parabéns, irmãos, Deus abençoe, que o Senhor te ajude nessa caminhada, nessa nova trajetória, mas com uma frieza, uma coisa assim tão cômoda, tão clichê demais. E a gente devia comemorar, porque só o Senhor sabe o quão é importante aquele momento na vida da pessoa. Eu creio que, assim como eu, os irmãos, desde o dia que aceitou Jesus, a vida nunca mais foi igual. Irmãos, um ano para mim parece 3, porque é tanta coisa que acontece num ano, tanta coisa, claro que mais ligado para o espiritual, né? Mas é tanta coisa que o Senhor muda, que o Senhor transforma, quebra isso em mim, faz eu enxergar isso, faz eu enxergar aquilo, que você fala assim, meu Deus, esse ano foi o ano. Parece que você viveu 3 em 1, porque se torna intenso a tua caminhada com Deus. Muitas coisas já não são mais iguais a antes. Por quê? Porque, na verdade, as coisas já sempre aconteceram da mesma forma, mas é que a gente não tinha um olhar sensível, né? Então a gente não conseguia enxergar. E o Senhor despertou essa sensibilidade. Então você passa a enxergar coisas que antes você não via. Entregar-se ao Senhor. Deixar que Ele dirija tudo o que lhe deu, pois tudo pertence e deve
dedicado a ele. Eu estava conversando agora, eu li aqui, aí lembrei, eu estava conversando com a minha prima, ela foi lá em casa ontem visitar, e aí a gente estava falando sobre animais de estimação, né, sobre uso do celular, essas coisas. E aqui, ó, deixar que ele dirija tudo o que lhe deu, pois tudo pertence e deve ser dedicado a ele. Bom, por exemplo, eu vejo que eu tenho um cachorro em casa e a gente nunca teve, é a primeira vez que a gente teve um cachorro. Meu pai nunca deixou ter um cachorro porque ele falava que era uma responsabilidade imensa, era como filho, não sei o que, tal, não tinha espaço. Então, agora que a gente conseguiu convencer ele, pegou um animalzinho, pensando mais no Cauã também, que é filho único. E agora que a gente tem um cachorro, ele trata muitas vezes como se fosse filho dele. E o Cauã, que é neto, às vezes ele deixa meio para escanteio. Às vezes troca até o nome. Vai falar Lion, fala Cauã. Chama o cachorro de Cauã. Ou vice-versa. E aí eu fico observando aquilo, eu falei para minha prima, que ela estava falando, a situação dela é a mesma, né? Ela é solteira, tem a filha, então ela estava pensando em pegar um cachorro para fazer companhia para a criança. E aí a gente estava conversando, eu falei para ela, você não pode, o animal é muito bom. É de Deus mesmo, porque faz companhia pra gente. O clima em casa muda, planta muda o clima da casa, animal muda o clima da casa, criança muda o clima da casa, traz mais alegria, traz mais cor pra sua vida. Mas você tem que tomar cuidado com tudo na vida, em não colocar aquilo à frente de Deus. Igual, por exemplo, quando nós falamos de ir ao retiro pro meu pai, sabe o que ele falou? E o Lion? A gente vai ficar 3 dias no retiro. E como que vai ficar o meu bebê? Aí minha mãe falou assim, você não tem vergonha na sua cara, não? Porque, na verdade, ele era um pretexto, claro, né? Para ele não ir para o retiro. Mas ainda que não fosse um pretexto, fosse um motivo de preocupação, será mesmo que a gente tem que abrir mão de desfrutar de um ambiente tão maravilhoso, tão propício à adoração a Deus, tirar esse momento pra gente, ainda mais que a gente viaja pouco, quase não sai, né? Porque o cachorro vai ficar latindo, vai ficar triste, que não vai ter ninguém. A minha mãe falou assim, pega 2 baldes de ração, coloca aí, ele vai comer até se empanturrar e a gente quando voltar, ele tá bem. O cachorro fica bem, não tem por que ficar se preocupando com isso. Então, tudo, isso se aplica a tudo na nossa vida. Tudo. Eu acho que não sei se foi o pastor que comentou aqui ou uma outra pessoa. Quanto tempo você passa na frente do celular? Fica 2 horas no celular. Gente, eu fico no ônibus, eu fico só observando. Eu gosto às vezes de sentar naqueles bancos altos, que ficam no fundo do ônibus, então você tem uma visão geral das coisas. Aí você só vê ninguém folheando o Facebook. Só olhando as atualizações dos outros. E ali a pessoa fica, se a viagem durar 40 minutos, 1 hora, a pessoa fica os 40 minutos folheando a vida dos outros. Aí vê uma foto interessante, para, dá uma olhada, amplia e vai passando de novo. Eu falo, meu Deus, as pessoas perdem tanto tempo com coisas fúteis. Porque o que vai acrescentar na tua vida, você saber da vida do outro, sobre o momento que ele está vivendo, se você não está disposto a ajudar? O que vai adiantar? Morre um parente, eu postar no Face luto, mas se as pessoas vão ver, sinto muito, Deus abençoe, Deus te comove, não sei o quê, mas no fim das contas, quando você chegar na sua casa, você vai ficar sozinho, não vai ter ninguém para te amparar, não vai ter ninguém para te dar um consolo. É 1000 no Face e 1 na sua casa. Não tem. Para mim, assim, é algo. Desculpa a palavra, mas ridículo. Tanto da pessoa que faz questão de ficar olhando as publicações dos outros, quanto da pessoa que posta esperando uma atenção. Sendo que, na verdade, a atenção se limita ali, só a página social. Passou dali, acabou o relacionamento com as pessoas. Então a gente tem que ter mais prudência, sabe? Acho que a gente tem que pensar mais com o que a gente está se ocupando no nosso dia. O que a gente está colocando à frente de Deus? É a televisão? É o celular? Ou que seja, ficar horas com fone de ouvido lá ouvindo música, mas que aquilo não te acrescenta nada, você não tem um momento de reflexão, você não medita sobre o que está sendo
falado ali no louvor, na música, tudo sem reflexão é sem propósito. É sem propósito. E acho que a gente tem que começar a se perguntar mais, antes de fazer qualquer coisa, sobre o que isso vai acrescentar na minha vida. Será que vale a pena mesmo eu passar um tempo fazendo isso ou aquilo? Isso vai acrescentar alguma coisa de bom? Isso vai mudar alguma coisa no meu relacionamento com Deus? Ou vai ser só um tempo tomado, sendo que eu poderia estar ocupando com outra coisa? Né? Claro que a gente tem que ter um momento de descontração, diversão, de vez em quando falar uma bobagemzinha, dar risada faz bem. Libera coisas boas, substâncias boas no corpo. Estimula a positividade, o otimismo. Mas a gente tem que ter prudência, tem que ter equilíbrio em tudo. Desculpa, irmãos, eu perdi. Onde que é? O item 2, né? Ato de sacrifício. Esse ato diz respeito a abrir mão de sonhos e desejos para ver melhor empenho na dedicação ao reino de Deus e na luta em prol do crescimento da igreja e da expansão do evangelho, conforme Mateus 6,3. E em Mateus 6,3 fala que é para a gente buscar o reino, buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, abrir mão de sonhos e desejos para ver melhor empenho na dedicação ao reino de Deus e na luta em prol do crescimento da igreja. Sabe uma coisa que eu vou falar por mim? Porque talvez os irmãos se identifiquem aí numa outra situação, uma situação semelhante. Eu me propus a fazer a faculdade e quando eu estava para entrar no segundo semestre eu tranquei. Eu sei que eu preciso me especializar em alguma coisa, mas eu comecei a perceber que aquilo estava mudando o meu foco. Por quê? Porque exige tempo, como a gente falou, né? Tempo, sacrifício e perseverança. E eu estava me dedicando muito ao estudo da faculdade e menos para as coisas de Deus. Eu falei assim, não, peraí, eu estou invertendo as coisas. E aí eu comecei a perceber que aquilo estava tomando muito meu tempo. Eu não estava conseguindo dar a devida atenção para o meu filho, porque o único momento que eu tenho com ele é à noite. Não estava conseguindo ter o meu momento com Deus, porque chegava o final do estudo, estava exausta, então já ia dormir. E a oração começou a virar uma prática de domingo, de sábado, que eram os dias mais tranquilos. E quais as consequências disso? Começa a vir o comodismo, você já começa a não se incomodar com algumas coisas, você ora menos, mas você acha isso normal. Acontece algumas coisas em casa, você não sente mais a necessidade de interceder em oração, você deixa acontecer. E aí você começa a se distanciar do Senhor. Quando chega no domingo que você vai orar, Deus se torna um estranho para você. Porque você se vê fria, você não sente mais a necessidade de orar. Você fala, nossa, eu estou orando, mas parece que eu estou falando da boca para fora, eu não estou sentindo mais. E aí foi quando eu tomei a iniciativa de trancar. Falei assim, não, se for da vontade do Senhor, eu creio. Deus tem poder sobre todas as coisas, já passei por muitas coisas na minha vida e Ele já me provou que Ele é comigo. Então eu creio que Ele vai arrumar circunstâncias em que favoreça esse tempo meu com Ele. E que eu possa me dividir também num momento para a faculdade, mas sem prejudicar o meu relacionamento com Ele. Porque, ao meu ver, não tem coisa pior do que você conhecer a palavra, você já ter vivido um momento assim intenso com Deus, na presença dEle, e você começar a se distanciar. E aí depois você olha para trás e fala assim, nossa, eu já fui crente de ir para a igreja, de fazer isso, de fazer aquilo, mas você não sente mais nada, nem sente vontade de voltar, e se sente também, não tem mais coragem, porque você já está longe da igreja. Você acha que você não é mais digno de pisar numa igreja. Então, abrir mão de sonhos e desejos para ver melhor empenho na dedicação ao reino de Deus, em prol do crescimento da igreja. Porque quando cresce a igreja,
igreja, você cresce junto também. É um desenvolvimento mútuo. Todo mundo cresce junto. Não é individual. Às vezes possa ser que exista alguém olhe para o pastor, almeje um dia ser pastor e olhe e fala assim, nossa, mas ainda que o pastor esteja aqui na frente, ainda que ele seja autoridade espiritual, ele cresce junto com a gente. É um joguinho de ping-pong. Ele ministra a palavra, a gente aprende, mas ao mesmo tempo a convivência dele conosco faz ele aprender muitas coisas que ele não aprenderia se não tivesse esse relacionamento com as ovelhas na igreja, né? Então é um conhecimento mútuo. Ato é o item 3, né? Ato de expressão. É representar a pessoa de Deus no mundo de forma prática pelo falar, agir, pensar, vestir, seguindo os passos de Jesus. 1 Pedro 2, 21. Então, representar a pessoa de Deus no mundo. Olha que responsabilidade. Eu estava pensando sobre isso esses dias, porque eu fiquei pensando assim, né? Eu vejo que eu conheço uma pessoa, eu percebi que ela tinha uma certa resistência de eu ir na igreja dela. Isso há muito tempo atrás, né? E aí eu comecei a achar estranho, porque você, se você é amiga, você deseja que a sua amiga vá na sua igreja, uma vai na igreja da outra e vai conhecendo, e aí as duas vão se ajudando. E eu comecei a perceber uma certa resistência. Depois eu entendi que a resistência dela, todos os momentos que ela evitou de eu ir para a igreja dela, foi porque lá ela tinha um comportamento e no trabalho ela tinha outro. Eu trabalhava com ela, né? A gente tinha um convívio ali diário. E eu vi que é porque tinha outro. Então, qual que era o constrangimento dela? Imagino eu, né? Ela sabe como eu me comporto aqui. Ainda mais ela sendo chefe. Algumas coisas você vê alguns abusos de autoridade, algumas coisas assim que vai além dos limites. Que são atitudes que um cristão não deveria ter. E aí, quando eu fui para a igreja, eu vi que era diferente. Até a voz mudava. Ficava mansa, doce, aveludada. Paz do Senhor, irmão. Sendo que no trabalho era... E aí eu falei assim, agora eu entendi a resistência. Então, para vocês verem, irmãos, como é importante a gente ter o mesmo comportamento em todos os momentos, em todos os lugares. Ou você é crente ou você não é. Errar, você vai errar? Lógico que vai errar. Mas a gente tem que se policiar e se esforçar para melhorar a cada dia, né? Eu cheguei até a comentar com as irmãs aqui da igreja uma situação em que uma moça, ela era supervisora geral, então ela exercia ali um cargo de liderança sobre muita gente, que era uma operação grande, era cristã. Qualquer situação que os operadores falavam para ela, vamos orar, levava para a salinha reservada e começava a orar. Então assim, ali era cristã mesmo. Fazia questão de mostrar para as pessoas que Jesus era na vida dela e que ela ia ajudar as pessoas por meio do poder dele. E ali ela ganhou muitas vidas. Muitas pessoas que entraram naquele call center não eram convertidos. Até que um dia acabou a operação, acabou o contrato, fecharam o contrato. Elas saíram da empresa, foram mandados todo mundo embora, mas eles fizeram um grupo no WhatsApp. E aí ali se conversavam, ajudavam, oravam de madrugada juntas e tal. Até que um dia, essa moça postou uma foto nua no grupo do WhatsApp. Numa posição assim, lamentável. E aí o pessoal começou a interrogar, o que é isso, fulana? O que é isso? O que é isso? E aí, sabe o que ela falou? Ela falou que colocou sem querer no grupo do WhatsApp das meninas lá da empresa, sendo que na verdade era para ela mandar para um rapaz que ela tinha conhecido há pouco tempo. Irmãos, veja bem, pensa bem quantas pessoas ela ganhou naquela operação de call center e quantas
pessoas, ao ver aquilo, se questionou sobre a fé dela, sobre o Deus da vida dela, porque as pessoas não pensam assim, foi erro dela, não foi erro de Deus. Não, as pessoas pensam, esse é o Deus que ela serve, né? Então isso é ser crente. Se é para ser crente assim, eu prefiro ser verdadeira. Falar que eu sou mesmo, que eu faço isso, faço aquilo. Quantas pessoas... Ela inutilizou todos os anos que ela passou naquela operação evangelizando as pessoas. Todas as palavras que ela disse durante todos aqueles anos foram inutilizadas, foram jogados no lixo. Porque que coisa horrorosa. E a mulher andava com a saia até o pé. E os irmãos não estão tão horrorizados que não viram a imagem. Eu vi. Então a cena não sai da minha mente. Eu falo assim, já vem É uma coisa assim que você se espanta. Que você espera uma atitude diferente. Né? É por isso que é importante a gente se policiar o tempo todo. E não é uma coisa que a gente tem que fazer pelas pessoas, não. Porque as pessoas estão observando, não. É uma coisa que a gente tem que fazer para Deus. Se a gente coloca a preocupação assim, não, eu posso fazer isso, porque nesse momento não tem ninguém me observando. Aí no dia da ceia eu me desculpo com Deus. Eu posso fazer, não tem ninguém olhando. Mas eu não vou fazer. Por quê? Porque a minha consciência é com Deus. O meu relacionamento com Ele é mais forte, deve ser mais forte. A minha vontade de estar bem com Deus é maior do que essa tentação. É maior do que a vontade de querer fazer isso. Então, ao invés de eu me entregar àquela situação e me aproveitar que não tem ninguém observando, eu vou fazer o que é certo a fazer e depois fico com a minha consciência em paz, com Deus e com as pessoas, porque é o que o pastor fala. Se alguém te julgar depois de alguma coisa, você tem a consciência limpa. Esses dias sumiu um objeto lá da empresa e o dono ficou muito bravo. E assim, eles não medem palavras. Se tiver que te acusar de roubo, acusa mesmo. Mesmo tendo trabalhado com você há 20, 30 anos. E era um objeto caríssimo. E aí ele começou a ameaçar, a querer intimidar os funcionários, falando que ele ia puxar as câmeras. Aí você fica pensando, eu tô tranquila. Pode puxar a câmera que você quiser. Tanto as câmeras que estão visíveis ali pra gente ver, como se você tem alguma pequenininha aí escondida que a gente não sabe. Puxa o que você quiser. Chama quem você quiser. Porque eu sei como é o meu comportamento aqui no dia a dia, no momento que não tem ninguém na empresa e no momento que está todo mundo. Eu sei. Eu sei o que tem dentro da minha bolsa. Eu sei o que eu levo quando eu saio. Eu sei. Mas e a pessoa que não tem essa visão? Deve ter ficado daquele jeito, né? Torcendo, talvez até pedindo para Deus não permitir que ele puxasse as câmeras. Então, é importante a gente... Isso é caráter. E o nosso caráter tem que ser moldado conforme o caráter do Senhor. Você tem reverenciado verdadeiramente a Deus? Desculpa, eu pulei aqui o item, né? É o item 4. Ato de reverência. Significa respeitar a pessoa de Deus, sua obra, sua palavra, assim como o irmão e o próximo. Jesus disse, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Item 3. Entrar na presença de Deus. Na nova aliança, temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. Que privilégio! Em Hebreus 10, 25 temos uma advertência. Não deixemos de congregar-nos como é de costume com alguns. Você tem prazer em estar semanalmente com seus irmãos para cultuar a Deus? Quantos crentes hoje em dia deixam de desfrutar da comunhão com o Senhor e com os irmãos? E a gente sabe o quanto isso agrega em nossas vidas, né? Às vezes, o que a gente falou, vem um pouco forçado, não está sentindo muito ânimo, não está bem, mas a gente vem e a gente se sente bem, principalmente aqui, irmãos, de verdade, não é mentira não, Deus sabe. Eu já frequentei vários locais, várias igrejas, mas a harmonia que tem no povo aqui, eu nunca vi em nenhum outro lugar.
não é hipocrisia. Pela primeira vez eu sinto de estar num lugar e eu vejo que não é hipocrisia. As pessoas falam, Deus te abençoe, olhando nos olhos, profundo. E a gente sente que o irmão, ele sabe, ele olha bem nos olhos, ele abaixa o óculos assim, olha bem nos olhos. E isso é muito bom, a gente sente verdade das pessoas, a gente sente que a gente pode contar com as pessoas, que nós somos igreja mesmo. E não só pessoas que vêm aqui para congregar, mas é cada um com a sua vidinha e os problemas dos outros que são dos outros. Ema. Não tem nada a ver com isso. Então é muito bacana você ver essa verdade nas pessoas, né? Colossenses 3,16 nos lembra que devemos prestar culto ao Senhor, cantando louvores e estudando a sua palavra. Todos os atos do culto público devem ser feitos empregando nossa mente e nosso espírito, como o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 14,15. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. A mente, como eu já comentei aqui, envolve todo o corpo. Então, quando você vai louvar ao Senhor, você louva não só com a sua boca. No momento que você está louvando, você está refletindo sobre a palavra que está sendo cantada ali. Você está procurando alguma forma de aplicar aquilo para a sua vida. No que eu posso trazer esse louvor para a minha vida? De que forma que o Senhor fala comigo por meio dessas palavras? E ali você realmente está louvando de corpo, alma e espírito. Adorar a mesma coisa. Você pregar a mesma coisa, tudo tem que ter um envolvimento inteiro. A gente não pode ser superficial, não pode ser metade para Deus, porque Ele não foi metade para nós, Ele foi inteiro, Ele deu o melhor, não é verdade? E se dá até hoje, né? Sempre o melhor, mesmo que a gente não mereça. Será que o incrédulo, ao entrar em sua igreja no momento do culto, percebe que os crentes estão adorando ao Senhor em espírito e em verdade? E é levado a adorar a Deus também, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós? Será, irmãos, que se algum incrédulo entrar aqui, vai ver a gente adorando mesmo de verdade, em espírito? E esse adorar não é você olhar para a pessoa e se ver a pessoa gesticulando. Claro que cada um tem o seu jeito de adorar, não é isso? Você tem o direito de levantar a mão, você tem o direito de dançar, se você quiser. Cada um cultua a Deus da sua maneira. Mas a gente não pode se prender também às aparências. O fato de a pessoa estar abrindo a boca, com o olho fechado, parecendo estar intensa, quase sendo arrebatada, não significa nada. A pessoa pode estar só cantando ali porque ela já sabe a música, mas está com a cabeça bem longe, né? Então, é importante que nós sejamos crentes, adoradores autênticos, verdadeiros. Porque quando a gente é verdadeiro, quando a gente é intenso com Deus, as pessoas sentem essa intensidade. As pessoas sentem, ainda que você não fale nada, você só olha para ela, você só deseja uma boa noite, as pessoas sentem. A gente sente quando ele vai ser verdadeiro, Jesus Cristo. O olhar fala mais que o rosto. Boa noite, hoje é noite. Porque às vezes você entra para atuar e adorar a Deus. Tem reações que vão seguir em relação ao essas foi ótimo. Tudo que foi dito foi direto para o meu irmão. Tudo que ele precisava ouvir. Foi muito ruim. Só cantaram hinos e cânticos antigos e a Karine fala muito. Glória! Então, olha isso, irmãos. Eu já fiz muito isso. Eu já mudei de igreja assim, igual a gente muda de sapato. Porque eu achava que o pastor não se enquadrou nas minhas crenças. Que crenças? Que crenças? O louvor deles é estranho, é diferente. Eu gosto de louvor fervoroso e o louvor deles é muito frio. Mas para quem que é o louvor? O pastor, quando ele faz lá o roteirinho dele do que ele vai ministrar, quando ele ora para o Senhor dar a palavra que ele vai pregar à noite, é pensando no que as pessoas vão gostar de ouvir ou não?
é montado com base no que as pessoas... Ai, será que isso daqui vai dar muito ibope? Será que se eu pregar isso daqui vai dar o que falar no final do culto? Os irmãos vão chegar e falar assim, nossa, irmão, que pregação. Ou será que a nossa preocupação tem que ser com aquilo que o Senhor quer que a gente fale, goste das pessoas ou não, seja cansativo ou não? O que tem que ser dito, tem que ser dito. E a gente precisa ter essa convicção, a gente precisa ter essa certeza. Por isso que é importante a gente se preparar. E essa preparação não é só no dia, igual eu, por exemplo, vim aqui hoje ministrar a palavra, pela graça do Senhor, mas a minha preparação não pode começar no sábado para o domingo. A minha preparação tem que ser corriqueira, tem que ser todos os dias. Todos os dias. Porque, irmãos, é incrível. A irmã Nancy, ela faz o sorteio das palavras que a gente vai ministrar. Mas sempre cai aquilo que o Senhor ministra na minha vida. Sempre, 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 sempre. É uns temas assim que eu falo assim, meu Deus, lá vem puxão de orelha de novo. Porque é umas coisas assim que eu vejo que eu preciso mudar. Aí o Senhor ministra a palavra para mim, faz eu viver isso, para depois chegar aqui e contar para os irmãos. Senão, que autenticidade que vai ter as minhas palavras, se eu só falo? Se eu nunca vivi nada disso, isso daqui para mim é só uma historinha que eu estou falando para os irmãos e quem se enquadrar, amém. Né? Então, a nossa preocupação, o nosso foco tem que ser Jesus. Eu ouvi muito esse termo no começo da minha conversão e eu não entendia que o foco tem que ser Jesus. Hoje eu vejo, o foco não é o pastor, eu não vou para a igreja. Claro que a gente tem um incentivo, é um cumprimento a mais, né? É um incentivo a mais. A gente vem para a igreja animado, comunhão com os irmãos, comer um bolinho, tomar um café, anima mais ainda, dá vontade de ficar até mais algumas horas. Mas esse não pode ser o nosso foco, não pode ser o principal. Eu sempre falo isso para o Paulo também. Eu falo muito no pé dele, ele já até gravou. Foco. Quando ele vai para a escola, eu falo assim, o que? Ele fala foco. Ele já sabe. Eu falo, ele chega em casa à noite se lamentando. Irmãos, eu não vou explicar muito não, tá? Já estou concluindo. Ele chega em casa se lamentando muitas vezes de coisas que aconteceu na escola. Ou que alguém comentou, que magoou. Eu falo assim, mas vem cá. Você vai para a escola para quê? Para estudar? Sim. A relação com seus colegas é uma consequência. Você vai se relacionar com seus colegas. Mas é um complemento, é uma consequência. Mas os seus estudos não dependem diretamente de você se relacionar com seus colegas, de você gostar de um coleguinha ou não. Você está ali para estudar. Você está ali para fazer a sua parte como aluno. A professora não tem que gostar, mas tem que te respeitar. Você não tem que gostar de todos os seus amigos, mas você tem que respeitar a todos. E na igreja, qual que é o foco? Que teve um dia que eu briguei com ele, e eu não lembro o que foi que aconteceu, porque acho que eu ia ter escola. Ele falou, então eu não vou. Eu falei, tá, então seu foco mudou, é a escola bíblica, não é mais Jesus. Não, mãe. Ué, mas o pastor vai pregar a palavra, não vai? Jesus vai estar lá. Por que você não vai? Só porque você é criança? Você acha que o culto é só para adulto? Culto é culto. Irmãos, antigamente não existia esse negócio de escola bíblica. A gente ia para a igreja pequenininho e ficava ali com um monte de senhorinha de coquinho, as mães vendo o pastor rodopiar, não sei o que, falar línguas e papapá e pregar. A gente não entendia nada, mas estava ali no meio. No final fazia uma roda de oração, a gente estava na roda de oração. E desde pequeno aprendia a reverenciar a Deus, a entender que a casa de Deus é um lugar de respeito. E você tem que ter postura, você tem que se colocar, você tem que se portar na casa do Senhor. Não é entrar mascando chiclete, conversando. A gente pode conversar, mas a gente tem que saber o momento certo das coisas. Se tem no final do dia para conversar, por que a gente vai ficar conversando enquanto está tocando louvor? Por que a gente não se preocupa de entrar na igreja e já ir sintonizando com Deus enquanto ninguém está falando nada? Não é verdade? Aí as crianças já acostumaram com esse negócio de ter a escolinha. Quando não tem, elas acham que não tem problema fazer para a igreja. Não tem escolinha, não vai ter brincadeira, não vai ter não sei o que, então não é para mim ir. E quando estão aqui, algumas, né, ficam até inquietas. Por quê? Porque não aprendeu a se portar no culto, não entendeu que o culto é para todos.
ainda que a palavra seja designada, claro, é mais fácil a gente entender do que eles, mas tem que ter uma postura por parte deles também. Então eu sempre falo pro Paulão, os irmãos às vezes vai até me ver assim, nossa, no meio do culto, porque é assim, ele tem que aprender a se portar. Eu falei pra ele, antigamente não tinha isso não, a gente tinha que acompanhar os nossos pais aonde fosse, né? Conclusão. Como tem sido sua ação no culto de adoração? Como você reage a ele? Deus deseja seu povo em comunhão, prestando-lhe culto. Devemos lembrar que o Senhor requer ordem no culto, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. A maneira como adoramos a Deus revela muito sobre o conceito que temos dele. Então, se você adora superficialmente, o seu amor, o seu conhecimento de Deus é superficial. Se você é intenso, de certa forma prova que o seu relacionamento com Ele é intenso, que existe um relacionamento de verdade. E que você sabe que a adoração não vem só quando você está bem, vem quando você está mal também, e consequentemente o Senhor te cura daquela situação. E é isso. Eu agradeço a oportunidade, peço desculpas por a gente ter estendido, né? Os dias que eu vou ministrar, eu sei que os irmãos já ficam bem preocupados, já acordam às 6 horas da manhã para adiantar algumas coisas, porque sabem que se depender de adiantar tarde, ninguém almoça, né? Mas eu agradeço sempre a oportunidade, obrigado aos irmãos por tudo, agradeço a Deus de verdade mesmo pela vida de cada um que aqui está. Eu sei que muitas vezes eu sou reservadinha, eu sou na minha, não sou muito de falar, mas eu gosto muito de todos e desejo verdadeiramente que o Senhor trabalhe assim, fortemente na nossa vida, que a gente esteja firme na casa do Senhor para que a gente cresça juntos, sabe? Não é uma coisa assim, a professora Karine e a Karine e a vida inteira o Hélio, as pessoas fixas ali para aplicar a aula. Não, isso vai se expandir. Muitos irmãos vão vir aqui na frente, vão testemunhar e vão impactar a vida de outras pessoas, seja por meio de pregação, de louvor, e a gente vai crescer juntos, esperando ansiosamente pela volta dele, e todos nós vamos estar preparados, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos, obrigado irmãos, novamente. Deus abençoe a todos, bom fim de semana. Bom fim de semana não, né? Bom domingo, né? Que já acabou. Bom almoço para todos, se é que ainda vai ter, né? E até mais tarde, se Deus quiser. Obrigada, pastor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Karine e todos os irmãos. Só me lembrando, irmãos, nós não teremos escola bíblica para domingo que vem, as eleições. Que Deus te dê sabedoria. Mas hoje nós temos nosso culto à noite, culto de adoração, culto da família. Quarta-feira, culto de oração. E sexta-feira, nosso culto do voto com Deus. Minha irmã Karine deu uma ideia legal aí. Vamos fazer assim esse debate, né? Nós tínhamos o programa do Jô lá. Vamos fazer o nosso programa do Jó. Que Jó foi um dos que mais perguntou, né? Deus, por que isso? Aí Deus respondeu. Então vamos fazer a tarde de Jó. Amém? Trate disso para mim, irmã Karine. Pode marcar o dia aí junto com as irmãs, aí, a irmã Rose, com as irmãs. Marque um dia assim, se houver tempo desse ano ainda. Tem uns pastores lá na nossa igreja, pastor Hélio, formado em filosofia, e um pastor inteligentíssimo dentro da palavra, tem outros amigos, virá um pessoal aí, a gente tira uma tarde de debate. Debate não, né? Tira a dúvida, senta, conversa, toma um café, vai ser produtivo e vai ser agregar conhecimentos para a nossa igreja. Amém? Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um almoço abençoado em família. E eu espero você até às 18h30 em nome de Jesus, para nós celebrarmos a Deus com tudo que foi ensinado de todo o coração. Cantar louvores de adoração e que a palavra vá de encontro do teu coração, como ela sempre vai primeiro de encontro aos nossos corações. Deus te abençoe, bom almoço, meu irmão, e até a noite, querendo Deus, uma tarde de descanso e de repouso. Domingo a gente sempre dá uma cochiladinha depois do almoço, né? E daqui a pouco põe o relógio para despertar, 5 horas, dá tempo tranquilo de se aprontar e vir para a igreja. Deus abençoe, vá na paz, até a noite.